a maioria das pessoas que eu converso, a maioria dos professores que eu treino, já vem com uma ideia fixa. Eu preciso me divulgar, preciso me divulgar, preciso me divulgar. Uma das coisas, quanto tempo que eu demoro para chegar ao resultado, para ser valorizado como professor, um dos pontos que mais surgem é eu preciso me divulgar. Então, esse é o grande ponto. Para eu ter uma carreira de sucesso, a maioria das pessoas que eu converso, a maioria dos professores que eu treino, já vem com uma ideia fixa. Eu preciso me divulgar, preciso me divulgar, preciso me divulgar. Eu daria alguns passos para trás antes de pensar nessa divulgação. Mas a gente vai falar sobre isso hoje. Então, antes da gente entrar no real tempo de demora, o quanto eu vou chegar, quanto tempo eu vou demorar para chegar nesse resultado que eu quero, primeira coisa, eu acredito que personalizar, é o nome que deu a esse perfil, personalizar é algo que faz com que você comece a construir uma base sólida. Quando a gente fala de personalização, talvez na sua cabeça como professor, venha à mente algo do tipo, eu já personalizo, eu já faço, meu trabalho já é individualizado. Será? Então, essa é uma primeira avaliação que você tem que fazer. Será que realmente o seu trabalho ele é personalizado para cada aluno que você tem? Se você tiver uma pequena dúvida, assim, uma pulguinha atrás da orelha, então, e a gente vai ter que voltar, por isso que eu falei, dar passos para trás, para estruturar o seu trabalho. Porque o seu trabalho é o seu maior divulgador. Aquilo que você faz, o resultado que você promove aos seus alunos é o seu maior divulgador. Ele não às vezes a gente quer dar o passo maior do que a perna, a gente quer dar 500 passos, sendo que agora a gente só tem a possibilidade de dar 2 ou 3. Esse é um dos maiores vacilos que acontecem com os professores. Porque o que eles fazem? Os professores, eles começam a querer se divulgar, só que ele não está estruturado para essa divulgação. E aí é um erro atrás do outro, porque o professor ele não consegue manter os seus alunos, então não há uma manutenção dos alunos. Consequentemente, a divulgação não acontece, consequentemente, o resultado não chega, e aí não tem muito o que fazer, a não ser que você dê passos para trás e ajuste o seu trabalho, ajuste a sua forma de agir. Então, o que é personalizar? Personalizar, na minha visão, é você conseguir fazer com que aquele aluno ele entenda que ele é único. Ele não é um número. Eu, por exemplo, eu tenho muitos alunos, mas eu não é um número. Para mim, não importa a quantidade, o número que eu tenho de alunos. Cada um deles tem uma relevância extrema para mim. Cada aluno meu, eu atuo e cuido de uma forma única, exclusiva. Quando eu faço isso, quando eu gero uma individualidade, quando eu enxergo cada pessoa de uma forma, isso começa a gerar um resultado mais expressivo, um resultado mais parrudo para a minha vida como professor. Então, a primeira coisa é a gente entender, personalizar vai fazer uma grande diferença na sua vida como professor. Então, personalizar faz uma grande diferença na sua vida como professor. Eu repeti para que isso fique marcado na sua cabeça. Tá? Depois, vamos entender um pouco, porque é algo que surge na mente das pessoas e que as pessoas me perguntam sobre isso, que assim, qual a diferença, Dani, entre personalizar e aulas particulares? Então, há uma grande diferença. Quando eu falo de personalizar, as pessoas elas associam personalizar exclusivamente à aula personal. Então, a aula personal ela deve ser personalizada. A aula que eu dou em grupo ela deve ser personalizada. A aula que eu dou numa empresa ela deve ser personalizada. A aula que eu dou numa academia deve ser personalizada. É assim que eu começo a construir a minha forma de fazer, a minha forma de trabalhar com as pessoas e, consequentemente, assim que eu começo a criar a minha imagem. Assim que eu começo a criar a forma como as pessoas, os alunos, me veem como profissional, como professor. E a partir daí, isso começa a ser construído. Então, eu estou falando agora, o tema da live é sobre tempo. Quanto tempo nós vamos demorar para chegar a um resultado expressivo que eu quero chegar? Uma carreira de sucesso, ser valorizado como professor, ganhar, ter uma remuneração todo mês maior. Então,
esse processo de crescimento ele vai acontecer gradualmente. Não dá para ser uma coisa desesperada, tá? Mas a gente já vai entrar, tipo, quanto tempo o Dani demorou para chegar a esse resultado? Então, são duas coisas distintas, tá? Aulas particulares, obviamente, as aulas particulares, elas têm um valor hora-aula maior. Então, é uma pessoa única, é apenas uma pessoa fazendo aquela aula, dando ali, recebendo um conhecimento direto, um cuidado direto e único para ele. Então, em geral, a hora-aula de uma aula personal, ela é mais alta. Isso todo mundo sabe. Só que a minha visão, a minha forma esse formato que eu idealizei é ter esse pensamento da aula personal, aquela aula única, com apenas um aluno, talvez 2 alunos naquela aula, e transformar aquele pensamento, aquele cuidado, aquela atenção para tudo que você faz como professor de yoga. Então, todas as aulas que você der como professor de yoga, você vai ter esse cuidado, essa atenção, esse carinho, esse direcionamento em tudo que você ensinar. Então, a diferença entre aula particular e personalização é que a aula particular ela deve ser personalizada. Mas eu não devo associar a mesma coisa. Então, quando eu falo de personalização, eu estou falando de dar aulas personal. Porque tem muitos professores de yoga que eu já conversei que não gostam de dar aula particular. Não gostam de ter aluno personal. Eles querem trabalhar com grupos, eles querem trabalhar, o tesão deles, a vontade deles é essa, é trabalhar com grupos. Ótimo. Então, se você consegue personalizar o grupo, você consegue já, a partir dessa personalização, a partir desse cuidado, a partir desse resultado que você está conquistando com esse grupo, você começa a se divulgar. Então, a sua base sólida, que é essa divulgação, que é esse cuidado, na verdade, não a divulgação, a personalização, a individualidade, esse cuidado que você tem no backstage aqui, todo esse background que você tem, você consegue levar para o restante, para o resultado que você vai ter. Então, aí tanto faz a forma, se você vai dar apenas aula personal, aulas particulares, se você vai trabalhar com grupos, tá?